Continuando, então, eu tenho o canal medular, tá? Que ele vai seguir, né, todas as curvaturas que a gente demonstrou lá nas imagens da coluna espinhal, ou da coluna vertebral. Esse canal, ele vai iniciar na base do crânio e vai até o osso sacral, né, ou o osso sacro. Esse canal contém a medula espinhal, né, e é preenchido pelo líquido cérebro-espinhal, né, o líquor. Tá? Então, todo esse canal, né, ele é preenchido pelo líquor. Vocês lembram do líquor, né? Medula espinhal. A medula espinhal está inclusa e protegida pelo canal medular, né? A gente viu que uma das funções da coluna vertebral é proteção da medula espinhal. Ela também vai se iniciar lá em cima, né, lá no bulbo cerebral, né? E vai descer pelo forame magno e vai continuar descendo até chegar num local chamado de cone medular ou cauda equina, onde a medula ela começa a ramificar. Ela ramifica e vai formar, né? Talvez vocês já devem ter ouvido falar sobre o nervo ciático, né? O nervo ciático é sim uma terminação nervosa, que é exatamente uma das ramificações deste chamado cone medular. Depois eu mostro para vocês. Discos intervertebrais são vamos supor, são os amortecedores, né, que vão separar as vértebras, tá? Então, as vértebras de um adulto são separadas por discos fibrocartilaginosos. Esses discos são semelhantes a colchins. Colchins é como se fossem amortecedores, né? Uma borracha, por exemplo, que são firmemente presos às vértebras para dar estabilidade e também flexibilidade e movimentação à coluna vertebral. Né? Então, quando a gente tem um extravasamento de disco intervertebral ou um desgaste desses discos, a gente vai perder o quê? Flexibilidade e movimentação da coluna vertebral. Então, vai nos limitar bastante. Tá? Então, esse desgaste do disco é intercorrência do mau uso da coluna. Tá? E a gente faz um mau uso da coluna desde o momento que a gente começou a aprender a andar. Né? Quando cai algum objeto ao solo, você agacha para pegar esse objeto? Ou você vai jogar todo o peso da sua coluna para frente para pegar o objeto? Né? Se a gente fosse educado desde criança aqui para pegar um objeto, nós temos que parar ao lado do objeto, nos agacharmos e pegar o objeto e usar as pernas para levantar o peso corporal, nossa coluna ia durar alguns anos a mais. Né? Mas não, a gente prefere jogar o peso para frente, 75% deste peso, e muitas das vezes a gente está acima do peso, e, novamente, erguer este 75% do peso em cima de alguns pontos, né? Porque o peso ele fica concentrado na parte mais inferior da coluna, e isso faz com que nossa coluna comece a se desgastar. Então, novamente, né, uma divisão aqui, e eu vou demonstrar para vocês a diferença entre uma coluna pediátrica e uma coluna adulta. Tá? Então, nós temos aqui, né, os segmentos, aqui uma vista anterior e uma vista lateral. Tá bom? Então, vértebras cervicais eu tenho 7, vértebras torácicas eu tenho 12, vértebras lombares eu tenho 5, sacrais. Na criança, são 5 vértebras sacrais. Tá bom? Este osso aqui, ó,
que no adulto é um só, na criança são 5. Existe uma separação ainda, tá? Então, na criança é 5, no adulto 1. Coxigeano também, na criança são 4, no adulto são 1. Então, olha a diferença. A coluna pediátrica, ela tem 33 vértebras e a adulta tem 26 vértebras. Então, estou sendo bem enfático, porque isso despenca na prova. Tá bom? Então, olha só. A diferença entre a coluna pediátrica da coluna adulta está nos seus segmentos finais, aonde o osso sacro na criança são 5 vértebras sacrais, né, que vai de S1, S2, S3, S4 e S5. No adulto, nós não temos isso mais, porque o osso ele passa a ser um só. Um só, tá bom? Coxigeniano, a mesma coisa. Né? Cox 1, 2, 3, 4. Tem alguns indivíduos que tem 3, tá bom? Mas aí são, como eu disse, é uma anomalia. Então, na criança são de 3 a 4 e no adulto um ossinho só, tá? Danado para quebrar, tá? Quando a gente cai ao solo e cai sentado, por exemplo, ó, pode quebrar o cóccix, né? Tem muita gente que usa calça baixa, né? Aí fala, nossa, estou vendo o seu cóccix. Mentira, né? Se estivesse vendo o cóccix, você estava praticamente pelado, né? Olha só onde é que está o cóccix, tá? O que você usa, né? O que uma mulher ou um homem que está usando calça baixa, por exemplo, né? O que você está vendo são esses buraquinhos aqui, né? São os forames sacrais. Então você está vendo o sacro do indivíduo, não o cóccix. Olha só onde que fica o cóccix. Se estiver mostrando o cóccix para alguém, está mostrando o cóccix e mais outra coisa, tá bom? Como a gente viu, né, nas imagens, nós temos curvaturas. Toda coluna precisa de uma curvatura para que você tenha um ponto de equilíbrio. Sem esse ponto de equilíbrio, a gente não mantém o nosso peso corporal. Tá? A gravidade vai nos puxar para baixo. Tá? Então, numa vista lateral, a coluna apresenta várias curvaturas consideradas fisiológicas. Tá bom? Isso não é uma curva anormal. Nós precisamos dessas curvaturas, que são elas. A coluna cervical, tá? A curvatura dela se chama-se lordose. Na região torácica, se chama-se cifose. Na lombar, lordose. E na pélvica, né, no caso que seria a sacral, também se chama-se cifose. Então, é fácil para decorar, né? Cervical, lordose, torácica, cifose, lombar, lordose e pélvico-sacral, cifose, tá? Então, lordose e cifose não são problemas na coluna. Na verdade, elas são soluções. Quem não tem lordose e não tem cifose não consegue andar, não consegue manter o peso corporal, tá bom? Aqui, né, só para demonstrar, tem a curvatura cervical, a curvatura torácica, a curvatura lombar e a pélvica ou sacral. Tá bom? Então nós temos 4 curvaturas: a cervical, torácica, lombar, sacral. Cifose, lordose, desculpa, lordose, cifose, lordose e cifose. Tá bom? Se quiser fazer uma analogia, como é sempre lordose,
lordose, cifose, lordose e cifose. Se quiser fazer uma analogia à coluna lombar, ó, né? Coluna lombar, lordose, né? Lombar, lordose. Pronto, aqui você sabe que essa aqui é lordose. Como é uma pulando a outra, né? Lordose, cifose. Essa aqui não pode ser lordose de novo, né? Então essa aqui só pode ser a cifose. E essa aqui, lordose, tá? É uma maneira fácil de decorar. Logicamente, né, nós temos as curvaturas que são aumentadas, que são anormais. Aí a gente vai associar o nome, né, da região à palavra hiper. Né? Então, quando essas curvaturas estão aumentadas, nós chamamos de hipercifose ou de hiperlordose. Tá? E a outra curvatura anormal é a famosíssima escoliose, né? Que você olhando o paciente de frente ou um paciente de costas, você vai observar que a curvatura está fazendo uma curva não para anterior e posterior, e sim para o lado direito ou para o lado esquerdo. Tá? Essa é a escoliose. Tá? Então, numa vista anterior ou posterior, a coluna ela não apresenta nenhuma curvatura. Porque a gente não consegue observar isso. Né? Mas quando existe uma curvatura, quando a gente olhando o paciente de frente ou um paciente de costas, então o paciente ele tem uma escoliose. E dificilmente a gente encontra um paciente que não tenha escoliose, porque a gente é treinado, né, a vida inteira para carregar o peso do lado mais forte. Né? Então, se você é canhoto, provavelmente a sua coluna está fazendo uma curvatura para o lado direito, né, para fazer o contrapeso. Né? Você segura o peso de um lado, a coluna te joga para o outro. Né? Então, se você é canhoto, provavelmente você tem uma escoliose para o lado direito. Se você é destro, é inverso, né? Você tem uma curvatura para o lado esquerdo, tá? Então, se você tem o costume, né, de fazer isso, carregar, não distribuir o peso, né, entre os dois lados, possivelmente você tem uma escoliose, tá? E é normal, só que existem as exageradas.